Aqui eu vou começar a fazer os quadradinhos. Eu vou usar esse verdinho com esse vermelho aqui, ó. Aqui eu vou dar um pezinho de máquina de costura. Aqui eu costurei alguns sem cortar o tamanho correto. Depois de costurado, é só você cortar assim, ó, essas pontinhas que ficaram sobrando para igualar e ficar tudo do mesmo tamanho. Terminei de costurar todos eles e ficam desse jeito, ó, bem quadradinho, bem bonitinho. Dá para reaproveitar e fazer um belo trabalho. E olha só, você pode puxar ele aqui que ele não rasga e não descostura, fica bem firme. Agora é só passar para abrir todos eles. Prontinho, aqui eles estão todos abertos, fica desse jeito. E para facilitar o meu trabalho, eu vou colocar assim, ó, vários, um em cima do outro. Para cortar essas pontinhas assim, ó. E tirar alguma beiradinha que ficaram maior que as outras. E deixar tudo igual. Aqui eles já estão todos limpos e separados por tamanho. Esse aqui são os maiores, esses aqui também são os maiores, esses são os menores, os mais pequenininhos. Eu vou fazer um bloco, né? E olha quantos blocos diferentes que dá para fazer com eles. Eu vou fazer um bloquinho nesse formato aqui. Agora, eu vou costurar um com o outro desse jeito, ó, colocando frente com frente, ajeitando bem aqui. E vou fazer isso com todos os outros também. O meu bloquinho vai ficar nesse formato assim, ó. Os dois do meio, os preto virado com preto, e assim por diante. Aqui a gente tem que se atentar no meio do bloquinho, ó, para ficar bem certinho, costura com costura ali, né? Para não ficar um mais para lá, outro mais para cá. Vou fazer uma costura de um pezinho de máquina. Primeira parte do bloquinho já tá pronta. E aqui você tem essa segunda opção. Você pode pegar uma faixinha de um tecido fino, né?
colocar os quadradinhos aqui e formar um bloquinho com faixinha. E é assim que ele ficou por baixo. Aqui eu já formei faixinhas, ó. Costurei os pequenininhos um no outro e formei duas faixinhas. Já costurei aqui também, ó, um no outro, de 2 em 2, né, para adiantar o trabalho. Aqui é só refilar para ficar retinho. Agora eu pego as minhas faixinhas e vou costurar uma de cada lado desse jeito assim. Agora é só passar para deixar ele bem retinho. Já passei aqui e a gente vai fazendo e cortando as pontinhas que ficarem maiores. E esses outros bloquinhos aqui eu vou fazer desse jeito, eu vou colocar em volta inteira desse vermelho com preto. Aqui vou costurar um no outro e formar as faixinhas para colocar em volta desse aqui. Agora eu costuro as duas faixinhas nas duas pontas. E aqui eu vou dar um pezinho de máquina de costura. Vou costurar mais um quadradinho nessas faixinhas que ficou muito pequena. Cortei aqui 4 quadradinhos azul e vou costurar eles na pontinha dessas faixinhas aqui, ó. E elas vão ficar desse jeito. Agora passa para ficar bem retinho. Costura as duas faixinhas, uma de cada lado. Meu bloquinho tá pronto, agora é só passar para deixar bem retinho. Essa é a minha base, é uma base de jeans, um tecido grosso, e eu tô reaproveitando o pedaço de jeans. E ela tá no tamanho de 70 por 46. E aqui eu já achei o meio dela. Eu vou reaproveitar resto de faixinha, pedaços bem pequenos, estreitos, como esses daqui, ó. Também essas bem largas, ó, de 5, 6, 7, 8 centímetros de cada uma. E um pedaço de cada cor também, para reaproveitar, né? São sobras. Centralizo o meu bloco aqui na minha base e vou fazer uma medida aqui, ó, para deixar os dois lados do mesmo tamanho. Aqui vai ficar 19 centímetros, da pontinha até o final da base. E desse lado aqui também, ó, o mesmo tamanho. Agora eu prendo o meu bloco aqui com alfinete, para ele não sair do lugar.
Viro essa partezinha para cá e vou fazer uma costura em cima dessa costurinha aqui, ó, dos dois lados, para pregar meu bloco na base. Vou passar uma costura aqui em volta inteira do meu bloquinho. Aqui você pode passar uma costura, ó, bem no meio. Eu vou deixar desse jeito aqui. Vou começar costurando essas faixinhas bem pequenas aqui, bem estreitinha, ó. Essa aqui dá quase o tamanho, mas não vai dar. Então, eu faço desse jeito, ó. Vou pegar uma de cada cor e vou costurar uma na outra. Aqui eu vou fazer desse jeito, ó. Vou colocar a faixinha, as emendas vão ficar bem no meio do bloco, desse jeito, ó. Assim que eu vou fazer, a vermelha fica para baixo aqui e essa vermelha aqui fica para cima. Corto a pontinha aqui para igualar o tamanho do bloco. Aqui embaixo, ó, tá a costura do bloco, então a beirada da minha faixinha vai ficar bem em cima da costura. E aqui eu vou dar um pezinho de máquina de costura. Agora eu começo a costurar essas faixinhas que são mais largas. Então, eu vou fazer assim: vou colocar uma faixinha larga, uma faixinha estreita, uma de cada cor, até o final do tapete.
Agora só falta preencher aqui essas pontinhas dos dois lados. Meu tapete tá semi-pronto. Vou passar uma costura aqui em volta inteira para ficar mais fácil para cortar as pontinhas. Agora é só cortar. E para fazer o acabamento, eu vou usar essas faixinhas de poá que estão na largura de 5 centímetros. E aqui é bem fácil, só colocar a faixinha aqui, não precisa dobrar para baixo e vou dar um dedo de costura. Vira a faixinha toda para cá, faz uma dobrinha aqui, vai ficar um dedo de largura e eu vou dar um pezinho de máquina de costura. Coloco minha faixinha bem aqui na beiradinha, faço uma dobrinha para baixo e aqui eu dou um dedo de costura. Vou passar um pezinho de máquina de costura em volta inteira aqui do tapete para dar um reforço.
Meu tapete ficou pronto e olha que coisa linda que ele ficou. Nem parece ter sido reciclado. Ficou perfeito. E é assim que ele fica por baixo. Lindo demais. Uma verdadeira obra de arte. E sem contar que ficou uma peça única. Não existe outra igual a essa. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!